Jack Swagger se estabeleceu de vez no topo da WWE em pouquíssimo tempo, mas o nome recém-retornado da WWE chegou com moral o suficiente para dar um break nessa ascensão. No episódio de hoje, Christian Cage retorna à WWE, estreia novamente pela WWECW e inicia a jornada para se tornar ECW Champion. Isso e muito mais você confere a partir de agora no mais novo episódio da série A História da ECW. Apesar de já termos cruzado a barreira de 2009, e eu inclusive ter confundido o ano no roteiro do episódio passado e ter falado em 2008 algumas vezes, nós vamos ter que voltar na linha do tempo para entender como se deu o retorno do Christian para a WWE. É importante frisar que durante o período entre novembro de 2005 e novembro de 2008, Christian esteve em contrato com a TNA. Quando o contrato estava prestes a expirar, a TNA montou uma estratégia de um angle que poderia servir para dois propósitos. No Turning Point 2008, Christian perdeu uma luta para Booker T com uma estipulação que o obrigava, em caso de derrota, a se juntar à recém-formada Main Event Mafia. A cerimônia de introdução viria no Impact de 13 de novembro daquele ano. Quando ele entrar no grupo, acabou sendo atacado por Kurt Angle, Booker T, Kevin Nash e Scott Steiner, um ataque motivado justamente pelo fato de que eles descobriram que o lutador retornaria à WWE assim que o contrato dele expirasse. O Angle servia para seguir por dois caminhos, como eu disse. Se ele renovasse, retornaria como uma surpresa e seria rapidamente elevado para o topo do plantel de babyfaces da empresa. Se não retornasse, essa era a melhor forma possível de escrevê-lo para fora da empresa, basicamente sendo surrado porque ele estava de saída. A segunda opção acabou sendo a verdadeira porque o Christian optou por não renovar o contrato com a, na época, empresa de Nashville, após 3 anos lutando por lá. Enquanto isso, do outro lado da ponte, o nome de Christian começava a ser ventilado como uma possibilidade, ainda não como uma certeza de contratação. Vince McMahon, 3 anos antes, deu a ordem para impedir o push de Christian. Então era uma contratação interessante de ser observada do ponto de vista de o que é que eles vão fazer. Por um lado, a crença era que o Vince McMahon não ia puxar o gatilho e colocar ele de volta ao topo logo de cara, trabalhando junto do Edge de alguma forma, mas sim que ele iria testá-lo e testar as reações do público para decidir exatamente o que fazer ao longo prazo. E onde é que você testava a reação de talentos recém-chegados para saber se eles estavam prontos para planos maiores? Exatamente, na WWECW, a terceira brand. O cenário dentro da brand WWECW era um pouco estranho. Como a gente voltou aqui na máquina do tempo, ainda não haviam revelado que o Matt Hardy era o homem que estava atacando misteriosamente o Jeff Hardy. Então a principal especulação levantada pela imprensa especializada na época fazia todo o sentido do mundo. Se o Jeff Hardy estava em rivalidade com o Edge e havia um mistério no meio, certamente quem estava envolvido estava do lado do Edge. E se alguém estava do lado do Edge, a lógica era que fosse o Christian. Mas o decorrer dos dias acabou revelando o que eu já contei. O Matt Hardy foi o autor dos ataques, ou pelo menos ordenou os ataques. Foi quase como uma jogada da empresa para ir contra o óbvio, já que até durante a luta entre o Jeff Hardy e o Edge, o povo já cantava pelo Christian. Então se o Matt Hardy tomou o lugar do Christian, o Christian iria tomar o lugar que era do Matt Hardy. Aos 36 anos, poderia não ser um espaço justo para o que ele estava entregando, assim como não seria em 2021, mas era onde ele começaria. Em história, isso só comprovaria a grande imponência do Terry Long. Então, voltando para nossa linha do tempo normal, vamos parar em 10 de fevereiro de 2009, um show que girou ao redor do retorno do Christian. Na semana anterior, Jack Swagger foi derrotado por Finlay, o que ocasionou o combate do No Way Out, que eu já comentei aí no episódio passado. O Jack Swagger veio ao ringue revoltado, porque ele não estava mais com a streak imbatível dele, e desafiou para um combate o verdadeiro causador disso tudo, Hornswoggle. Mas quem aparece é Christian, em um dos retornos mais estranhos da história da empresa, para uma reação repleta de empolgação por parte do Todd Grisham. It's Christian! Vamos lá, pessoal, retornou o Christian, alegria. Ao entrar no ringue, a gente via claramente a diferença que a experiência e saber falar no microfone fazem na vida de um lutador. O Christian se portava como um campeão mundial e o Jack Swagger claramente ainda não estava pronto.
especialmente na área de atuação. Christian apareceu dizendo que estava lá fora para impedir que o Jack Swagger tomasse um choque com o microfone e morresse, porque ele estava jogando tanta saliva que isso acabaria sendo inevitável. Christian então imitou o Frajola com aquela clássica frase do Sethern Thukotesh, que arrancou gargalhadas do público. Na dublagem em português, isso é traduzido algumas vezes como Santa Ignorância. Eu não sei imitar o Frajola, pessoal, mas com certeza você deve lembrar que Suffering Succotash foi um termo utilizado pelo Roman Reigns naquela promo horrorosa. O pessoal anotou num caderninho e deixou guardado. Horrível. O Christian disse que estava ali para enfrentar o vencedor de Jack Swagger vs Finlay e acabou recebendo um pouco de zoação também por parte do Swagger, que disse que ele saiu da WWE porque simplesmente não conseguiu chegar ao topo e não iria ser agora que ele voltaria a ter uma fama nas costas dele. A confiança lá em cima foi direto para o chão depois de uma microfonada na cabeça. O público adorou o retorno. O Jack Swagger foi reclamar com o Teddy Long que isso não podia acontecer e não sei o que, mas o Teddy Long disse que havia acabado de assinar com o Christian e que Jack deveria se aprontar para uma luta contra ele no main event da noite. Então, antes mesmo de ter uma luta pelo título com o vencedor do No Way Out, o Christian teria uma luta no Go Home Show do pay-per-view contra o campeão. Porque era assim que as coisas funcionavam na empresa. Retorne, dê uma microfonada no campeão e enfrente ele antes de um compromisso importante, mas não em uma title match. Ainda não. Só que nós temos que considerar que apesar de estarmos começando as coisas com o Christian, as coisas com o Finlay ainda não haviam sido resolvidas. E o Jack Swagger estava perdendo o juízo por causa do Hornswoggle, que já havia criado todo esse caos na semana anterior. No main event da noite, enquanto enfrentava o Christian, o Jack Swagger tomava algumas pancadas, enquanto o Finlay e o Hornswoggle desciam a ladeira da rampa e vinham para a mesa de comentaristas. Como é de se imaginar, as coisas não ficariam bem a partir desse momento. Na reta final do combate, Finlay atacou Jack Swagger com nada mais, nada menos do que ele: o insigne, o badejo, o animal, Shillelagh, o cacete irlandês. Isso ocasionou a vitória de Christian. O que é badejo, pelo amor de Deus? Badejo é um peixe, aparentemente. Eu dei uma pesquisada aqui. Eu tive que parar para pesquisar o que era um badejo. Badejo é uma espécie de valor comercial muito grande aí na caça submarina. É um peixe. Na verdade, é um tipo de peixe. É um sinônimo para um peixe de primeira linha. Shillelagh é um cacete de primeira linha. Uma semana e alguns dias após o No Mercy, a vitória do Christian ocasionou a primeira title match dele, que não teve um final tão feliz para o lutador. Em uma luta com grande reação popular e de uma qualidade técnica muito boa, o Jack Swagger reteve o título, sem shenanigans, sem nada. A luta teve pouco mais de 20 minutos de duração e até hoje tem uma nota muito boa no Cage Match, com a média 8 cravada. De todas as formas, o Christian chegou e estava encaminhado para o título, mas acabou perdendo na primeira oportunidade. Nós traçaremos o caminho para a conquista e o que ele precisou fazer para chegar lá, mas isso é só no próximo episódio da série A História da ECW. É isso aí, pessoal, espero que você tenha gostado. Você que está do outro lado, gostou? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ultrapassamos a marca dos 4.000 inscritos. Felicidade imensa estar com vocês há tanto tempo com essa série aqui também. E se você quer acompanhar a trajetória da história da ECW, tem um card aparecendo aqui agora, onde você pode clicar e conferir todos os episódios. No mais, na semana que vem eu tô de volta com mais um episódio da história da ECW, tá bom? É isso, um abraço, tchau, tchau, galera. Fui!